sacia minha sede lá no meu interior. Aleluia, né? Glória a Deus. Como vocês estão por aí? Olá, pessoas. Tudo certo por aí? Boa tarde a todos que estão chegando. Hoje o nosso devocional é dedicado a algo que eu preciso fazer essa semana. Todos bem, todos tranquilos, todos organizados. Eu tava percebendo aqui algumas coisas na minha agenda e elas não estavam abrindo espaço para quem? Para buscar a obra, né? Então, trouxe aqui, vou até pegar a passagem, né, Mateus 6:33. Eu vou trazer, não sei se essa semana eu já organizei o meu devocional dessa semana, das coisas que eu preciso buscar, mas eu pretendo falar sobre o Sermão do Monte, a parte mais bonita da Bíblia e mais emocionante também. Então sejam bem-vindos, peguem seus lugarzinhos. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre a minha agenda. Eu estava muito estressada. Estressada é um termo muito forte, né? Mas estava pensando sobre o que eu ia fazer essa semana, como que eu ia organizar isso, e eu cheguei em uma conclusão da ordem, né? Eu tinha posto que a semana é cheia de projetos, que eu tenho que ter uma perspectiva de organizar isso. E como é que eu vou fazer isso render, né? Ainda ter minha vida privada, ainda ter minha qualidade de vida. Mas a parte mais difícil é que na minha agenda tem duas coisas que não podem deixar de existir. Hoje é o 7º dia do Arrumando a Casa... Arrumando a Casa, não. Do Modo Caverna Espiritual, para quem tá na lida aí com a gente. E quem vai começar é só ir no feed ali que tem um conteúdo falado Modo Caverna. E aí você vai saber um pouquinho mais sobre. Mas quero falar da minha semana. Por que eu resolvi fazer meu devocional baseado nisso? Eu separei já os 5 temas da minha semana para eu poder fortalecer, porque foi o que eu quis deixar claro para mim mesma o que eu tenho que melhorar, né? E, primeiramente, buscar o reino de Deus primeiro, né? Então, quando a gente percebe que a nossa agenda ela tá muito cheia e não cabe Deus nela, já o devocional é no Telegram, não. O clubinho? O clubinho é pra lá. Tu clica lá onde... Tu já tá lá, né? No clubinho. Aí amanhã eu mando o link lá e aí vocês acessam. Porque daí a gente vai entrar em devocional, né? Pra quem não sabe, a gente tem um clubinho que é com base no devocional que tá no nosso link da bio. Todos que têm um devocional e quiser participar, eu libero o link pra vocês entrarem lá no Telegram. E lá, é isso. Daí eu mando lá o link da chamada e aí a gente faz o nosso devocional, que é 1 horinha, com 2 devocionais específicos direcionados. Qualquer coisa sabe, né? Me chama no WhatsApp que eu te respondo. Então, pensando na organização da minha semana, eu deixei 2 coisas claras pra mim. Uma, eu tenho uma missão e eu tenho o quê? Uma obra a fazer. E a minha obra e a minha missão, ela vem primeiro na minha agenda. O WhatsApp eu tenho só para quem tem o clubinho. Aí eu chamo lá pelo clubinho mesmo, tá? Pelo link quem tem o devocional. E aí,
É que a Fran já tem, por isso que eu tô falando que ela tem acesso. Mas qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, é só vir no meu direct aqui que eu falo com vocês. Se tiver tirar dúvida. E a gente pensa o quê? Que a nossa semana, ela precisa ser construída perfeitamente. E ela não vai ser construída perfeitamente. Só que a gente já tá em outubro e a gente precisa, sim, ter essa visão de organização. Pra quê? Porque quando a gente tem essa visão, nós temos clareza, disciplina e direção. E isso traz resultados com propósito. Então, são coisas que eu tô organizando na minha vida para eu ter qualidade de vida. Só que para eu ter qualidade de vida, eu preciso primeiro colocar em ordem as coisas que precisam ser colocadas em ordem. E aí eu trago para vocês que hoje nós teremos oficialmente a nossa comunidade, viu? Logo, porque hoje eu já estava vendo o quê? Estava vendo a plataforma para receber e outras coisas que são sistemas, né? Então, vocês sabem que o meu propósito no modo caverna espiritual nós temos a nossa comunidade de estudos da base bíblica, que nós temos aqui o nosso caderno já acabado. Eu não gostei desse caderno. Ó, pra vocês saberem, o que vocês têm que ter na sua vida espiritual são 3 coisas. A sua Bíblia, que é a minha Bíblia. Um devocional de direção, para quando você quiser fazer um direcional mesmo. E o seu caderno de estudos. E aí, esse é o meu caderno de estudos espirituais. Que provavelmente eu vou transformar ele em um devocional para todo mundo ter acesso. E esse aqui é o nosso, né? E aí, gente, quando você percebe que você tem essas 3 coisas, e esse aqui é o devocional que as meninas estão falando aí, que a Fran tá falando, é esse aqui. Ele é bem bonitinho, bem fofinho, todo riscado já. Ele só tem na versão de digital, que é o PDF, mas você pode imprimir, como todas as meninas fazem, e eu também fiz, né? Porque a gente ainda não tem uma editora, mas Deus vai abençoar e logo nós teremos. Mas, pessoas, vamos organizar a semana de vocês? E aí parece bobo, mas quando você organiza a sua semana, né? A matemática de Deus é o quê? Ela é inversa a nossa. Tudo que você quer, talvez você não precise. E aí você não entende quando Deus te manda as coisas que você precisa, porque na sua cabeça você não precisa. Porque não é o que você quer. E aí eu trouxe, né? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o resto entra no lugar. O resto se organiza da forma correta. Então, 12:30, 12:40, nós estamos aqui. Por quê? Porque isso aqui é prioridade. Eu almoço mais cedo, eu tenho uma rotina mais cedo para eu poder estar aqui nesse horário. Mas quem pode falar isso, né? Quem pode falar que reorganiza sua agenda conforme Deus? E a gente sabe que isso aqui é trabalhoso. Então, a primeira vez que eu comecei a escrever, realmente fazer meus devocionais, foi 1 ano atrás. Eu tenho aqui anotado que foi depois de uma terapia que eu fiz. Foi dia 27/9. 1h da tarde. Aqui, ó. E aí eu fui escrever os meus pensamentos confusos. E aí eu percebi que eu tava indo para um lado que realmente deveria estar indo. Que é o nosso lado espiritual. Amém? Então, eu coloquei para organizar a minha agenda. E a primeira coisa da minha agenda é buscar primeiro o reino. Ah, mas a minha semana é muito ocupada, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer academia, eu tenho que cozinhar, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que estudar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Sim, são todas as desculpas que nós damos para não praticar aquilo que a gente deveria praticar. Por quê? Em Mateus 6, não é uma palavra solta, né? Mateus 6, ela é sobre equilíbrio. Então, Mateus 6, além de você aprender a orar e você não tem medo de orar, você também vai ter uma ordem direta de Jesus. Por quê? Jesus fala que a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de hoje já traz suas próprias preocupações. Mas ele fala o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Exatamente. Pra quem não sabe, a Ju é minha colega de trabalho, minha amiga. E eu vou converter ela. Brincadeira, amiga. Você já é convertida. Amém.
Eu te conheci aqui quando eu tinha recém começado. Deixa eu ver aqui. Éramos 4 de 10, agora estamos quase 100. Muito bom, né? Isso aí. Isso é muito legal, porque assim, o que importa aqui é a qualidade que vocês têm. Então, o clubinho, às vezes tem 4, 5 pessoas lá dentro, porque a gente sabe que a rotina de todo mundo lá é muito, né? Muito corrida. E eu sei que é muito melhor você ter pessoas que estão buscando realmente as coisas do que pessoas que querem só o fast food, que é o que a gente fala, né? Então, a gente cria uma mentalidade séria, uma mentalidade que serve de exemplo para outras pessoas. Isso não é um peso que eu quero que vocês levem para a vida de vocês sobre ser um exemplo, mas que vocês sejam diferentes. Então, quem são os exemplos para vocês? Ontem a gente falou sobre isso no Devocional da Noite, né? Quem que são, no livro de Filipenses, Paulo é o exemplo para a igreja de Filipos. E aí a gente pensa, quem que são os nossos exemplos hoje? E se a gente não tem, o que a gente tem que fazer? Quem que a gente tem que se basear? E a primeira pessoa que a gente pensa nisso é Jesus. Jesus, lembrem-se, os heróis da fé só são heróis porque tiveram Deus. Aí tu imagina que Jesus é o próprio Deus encarnado. Então ele é o melhor exemplo, por isso que eu trouxe para vocês que eu quero muito falar sobre o Sermão do Monte. E eu quero deixar provavelmente esse vai ser o primeiro conteúdo de verdade, sem ser devocional, lá na comunidade que vai nascer. Não nasceu, vai nascer. Porque eu quero explicar para vocês de forma prática que nós não somos as pessoas do Sermão do Monte e a gente só vai ser quando morrer. E aí a gente traz a analogia de que quando a gente se batiza, quando a gente aceita Jesus, nós morremos para o antigo eu e nascemos para o novo. E ali ele fala no Sermão do Monte, que é muito bonito, e acho que são 3 capítulos falando do Sermão do Monte, como que Jesus vê as pessoas com os olhos dele. E por que a gente não consegue se ver assim também, né? Então, quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente pode começar essa semana bagunçada, sem problemas, mas a nossa obrigação é organizar. Então, a gente sabe que segunda-feira na empresa sempre é a segunda do caos. E a gente dá glória a Deus quando nós estamos tranquilos. Por quê? Porque a gente consegue fazer coisas que vão edificar a nossa vida. Então, ou é um estudo, ou é um devocional, ou você consegue organizar outros clientes. Sempre vai ser assim. Então, quem não trabalha, quem não trabalha fora, né? Que não tem um negócio, que trabalha em casa, sabe? Exemplo, se você organizou toda a sua casa no domingo, na segunda você acorda em paz. Você não corre. Mas quem acorda com a semana bagunçada, tem um monte de louça, tá tudo sujo, tudo bagunçado, tem que botar roupa, lavar e um monte de coisa, você faz o quê? Começa acelerada. E aí você não sabe por onde começar. E aí tem tanta coisa para arrumar que você esquece que a primeira coisa que você tem que fazer é as suas orações. É o seu momento com Deus. É você olhar para o nada e perceber que, poxa, como eu sou realmente grata por aquilo que eu tenho. Pelo meu negócio, pelo meu respirar, por eu ter acordado bem, por eu ter dormido bem, por eu ter passado um bom final de semana. Porque se você acorda muito acelerado, você nem lembra disso, você se atropela. Então a gente cria essa base, né, profética aqui com Deus, e eu trago para vocês que são 30 minutos. 30 minutos você consegue organizar tudo que você quer na sua vida. Não estou falando de fazer prática, mas organizar. Porque antes de você sair executando as coisas, e a gente sabe muito bem, nós precisamos pensar no que a gente está organizando. Então a gente vai colocar lá, nesse primeiro momento, o nosso buscar o reino, que vão ser 30 minutos. Daí tu vai pegar uns minutinhos para você ler a Bíblia, de um modo certeiro, né? De novo, vai escolher o livro que você quer ler e você vai ler aquele livro e vai entender o que você está lendo. Porque se já estão na Bíblia te falando assim, você entende o que você lê?
É porque muitos antes de você também não entendiam. Então a gente pratica a nossa leitura direcionada. E aí você vai fazer o quê? Exemplo, né? A gente vai lá ler o livro de Mateus 6, que por um acaso vou ter que tirar tudo os meus papelzinhos para poder ler o livro. Deixa eu ver aqui. Aqui nem preciso, tá aqui em cima. Exemplo, né, gente? Pra vocês terem uma noção. E aí que diz: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Por isso, não fico preocupado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã ele já traz suas próprias preocupações. Para cada dia basta suas próprias dificuldades. Então, quando você reflete sobre isso, você percebe que às vezes a gente está achando que está sozinho, mas Deus está conosco. Ele é responsável por aquilo que você quer. Imagina. A sua semana já está organizada. Já está organizado. Então você só faz o que é previsto. Boa tarde, Moisés, seja bem-vindo. Então, talvez o início da sua semana seja só para ser um convite. A minha Bíblia é a The Way. Essa aqui, ó. Essa aqui, The Way. Que é o caminho, né? Que é em inglês. E aí, nós percebemos que o mesmo Deus que está no Novo Testamento, ele também está no Antigo. Ele está lá conversando contigo. Então, a gente tem que tentar o quê? Planejar a nossa vida conforme isso aqui. Porque já em Mateus 7, ele entra no planejar o seu milagre. Então, qual que é a sua decisão na semana? Isso aqui foi feito há muito tempo atrás, só para vocês saberem, tá? Então, eu quero o melhor que Deus pode me oferecer. Há mais para ser oferecido. Então, quando a gente olha, aqui tem o meu estudo do capítulo 8, né? Assim vai. Só que o que acontece aqui? Nós temos duas versões nossas. E elas são citadas aqui pelos amigos de Jesus. A Marta e a Maria são irmãs de Lázaro. E elas não são pessoas ruins por praticarem coisas diferentes. Só que elas recebem a boa parte de forma diferente. Enquanto Maria, ela está ali presente com Jesus, e Jesus deixa claro que essa é a boa parte, a Marta, ela está preocupada com o sistema. Sendo que ela tem que ficar um tempo com Jesus. Imagina você ter a oportunidade de ter Jesus na sua casa e você não ficar ali com ele. Porque você quer que tudo seja perfeito. E às vezes eu sou exatamente essa pessoa. Porque eu quero que tudo seja perfeito. Hoje de manhã eu estava pesquisando qual que é a melhor plataforma para as pessoas poderem estudar os devocionais que eu vou colocar lá. Qual que é a melhor plataforma para tal coisa. Sempre o quê? Querendo o melhor. E aí eu não executo. Porque eu quero tudo perfeito. Só que o reino de Deus ele já é perfeito. O que a gente faz lá dentro é uma manutenção. Só que a gente tá aqui planejando as coisas, fazendo um monte de coisa, e eu trago para vocês o que eu planejei essa semana. E foi o seguinte: organizadamente, minhas semanas nos devocionais vão ser: primeiro, a gente estudar um pouco sobre buscar o reino de Deus. E eu trouxe isso para vocês quando eu trouxe 2 livros já. Estudei o livro de Tiago no sábado de noite e trouxe o livro ontem de Filipenses. São os 2 livros que eu estudei. Sem desculpa, a gente só senta e faz. Sem desculpa, você só organiza e faz. Aí eu trouxe aqui para vocês, né? Tá aqui no feed já esse aqui, que é o livro de Filipenses. A igreja que Paulo adorava, porque foi ela no dia ruim e no dia bom, foi a igreja de Filipe que estava dando suporte para ele. Quem que é a pessoa que te dá suporte no dia bom e no dia ruim? Por quê? As pessoas do dia bom e do dia ruim você já sabe, mas quem que é aquela pessoa que fica nos dois? Quem que é aquela pessoa que não tem inveja de você quando você tá super bem? Quem é aquela pessoa que não fica de saco cheio quando você tá mal e você precisa escutar ela várias vezes? A igreja de Filipe era isso para Paulo. E ele deixou claro, né, que não importava quem ele era, qual era o currículo dele. Se ele não tivesse Jesus na vida dele, ele seria só um lixo. Então hoje eu trago para vocês o reforço disso. Que se você não tem clareza nisso,
as coisas elas não vão ser organizadas. Por quê? O trabalho, quanto mais você trabalha, mais cansado você fica. Quanto mais você se preocupa, mais ansioso você fica. Então a gente tem que parar para pensar que Deus, na nossa equação, ele é a ordem, a paz e a clareza. E aí eu tinha colocado aqui uma lista, né, do que eu queria fazer essa semana, que é trazer mais devocionais para cá, tá no clubinho fortalecendo as irmãs que estão lá, que por enquanto só tenho meninas, ter a minha missão real, que é montar a comunidade, a minha empresa, o meu negócio que me sustenta, estar em dia e eu ter saúde mental para poder trabalhar com mais qualidade, e a minha qualidade de vida que ela permeia tudo, né? Então eu tenho que arrumar um tempo para ir na academia, um tempo para conversar aqui em casa, um tempo para tirar para falar com meus amigos, para dar uma voltinha. Só que se a gente olha isso no macro, grande, vai vir um desespero. Então eu separei por partes. Primeiro, será que a minha vida com o meu reino, com o reino do Senhor está ok? Ah, não tá. Então beleza, então senta seus 30 minutinhos, leia a Bíblia, reflete sobre o que você leu. Aí você faz sua escrita pessoal, que é essa aqui. Ou isso aqui, né? Sua escrita pessoal. Assim. É sua e de Deus. Você derrama suas dores. Exemplo, né? Quando eu falo de devocional é sobre intimidade. Você vai colocar ali o que você quer melhorar em você. E vai pedir orientação para Deus. E aí eu sei que o meu tá organizado porque eu fiz em 5 minutos. Sentei aqui meio-dia e meia, meio-dia e 35, eu tava ok. Por quê? Porque eu já sei isso aqui. Eu já tenho noção disso. Que eu não posso errar aqui. Se eu erro no início, como é que eu vou dar sequência, né? Como é que eu vou seguir em frente sobre isso? Só que aí eu tenho outros problemas. Depois que eu dei ok aqui, sentei e fiz meus devocionais, eu sei que eu tenho intimidade, eu sei que eu leio a palavra, eu sei que eu tenho uma rotina com Deus. Eu fui partir para as outras áreas da minha vida que eu tô devendo. Exemplo, fui lá e paguei a minha missão, que é escolher a plataforma, escolher a forma de pagamento daquela plataforma para ter acesso, para facilitar. Escolher como que vai ser o design daquilo lá, tá pago. Então, a minha missão e o meu reino estão em dia. Quem que pode falar que o reino e a missão estão em dia na sua vida? Quem pode sentar e tá com a cabeça tranquila? Porque meu coração tá em paz. E o meu coração estando em paz, eu consigo praticar outras coisas, que vai ser a sequência da semana. Amanhã, essa semana, a minha base bíblica é primeiro buscar o reino de Deus, né? E lembrar que a gente não precisa organizar tudo isso sozinha. Porque Deus, ele já prometeu que ele vai acrescentar as coisas. A gente só executa aquilo que Deus vai acrescentando. E cuida, né? Porque imagina, você recebe uma coisa com tanta graça, com tanto primor, Deus te dá na tua mão e você joga no chão e quebra? Quem nós estamos sendo pro reino? Ele dá uma mudinha de planta pra nós e a primeira coisa que a gente faz com a nossa mudinha é deixar morrer. Não, a gente precisa alimentar e dar um pouquinho de água pra ela, né? Então, nesse primeiro momento, é sobre isso. Sobre você ter disciplina, clareza e direção. E direção de quem, né? De Deus. Então, para você ter um resultado do seu propósito, você precisa ter isso. E o meu resultado é trazer para cá, para vocês, sempre isso. Sempre entender que, será que hoje eu tô sendo Marta ou eu tô sendo Maria? Coloca na sua visão quem que você é. E entenda que as duas estão certas, mas estão priorizando coisas diferentes. É certo que você organize tudo para que você tenha uma qualidade, mas também é certo que você tire o seu tempo com Deus. Porque primeiro as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E aí na terça, eu coloquei de missão força para trabalhar e visão para liderar. Por quê? Aonde eu trabalho, eu tenho que ter, além da disciplina, ter uma criatividade redobrada. Porque eu não atendo um cliente só, né? Para quem não sabe, eu sou da área do marketing. A gente não atende um cliente só. Hoje de manhã, das 9 às 10h30, quase 11 horas, eu fiquei orientando 3 empresas em como vai proceder
nos stories, no Instagram, nas redes sociais, como é que ela vai vender sobre aquilo. Ah, eu quero vender para essa pessoa, então eu vou lá e oriento como que ela vai fazer. E aí ela anota tudo. Assim como no devocional. Por quê? Porque se você não executa, você não tem resultado. E sem medo, né? Então as pessoas elas vêm com medo pra mim, eu sou obrigada a tirar o medo delas. Mas eu só posso tirar o medo de alguém quando eu domino aquilo, quando eu sou um bom pastor naquela parte. Imagina, pense na carreira de vocês profissional. Quando alguém chega pra vocês, vocês tiram o medo dela ou vocês acrescentam dúvidas? Essa é a diferença num bom profissional. Porque eu me vejo como uma boa profissional no sentido de orientar. Então eu sento aqui e eu sei exatamente o que usar. Porque a minha cabeça já gravou os livros que todo mundo quer ler. Eu já estudei o que eu tinha que estudar. E agora eu só preciso o quê? Praticar. Então eu não posso ser um acervo de informações. Isso vale para a Bíblia. Amém? Você pode decorar todos os versículos da Bíblia. Se você não pratica, você não é um cristão. Se você não pratica aquilo que você lê, aquilo que você executa no seu dia a dia... Ontem mesmo eu estava lendo, sentada ali, lendo o livro de Filipenses, e estava lendo, e Paulo ele fala exatamente isso para você. Se você que está aqui aprendendo, que você está aqui estudando, né, sobre a Bíblia, e você não está praticando, você não está fazendo nada, você está perdendo seu tempo. E aí que está o diferencial, porque a comunidade, eu não quero que vocês entrem lá para vocês pegarem uma fichinha de bom cristão. Eu quero que vocês aprendam lá na comunidade a ser um bom cristão. E um bom cristão não é trouxa, lembra disso? Bom cristão é aquele que resolve as coisas que tem que resolver e segue a vida. Mas a gente tem que querer também. Então amanhã, o que eu quero falar, né, sobre essa visão? Eu tenho que ter muita força para trabalhar, qualquer trabalho que você execute, mesmo que você fique em casa. O serviço de casa é muito mais trabalhoso do que você ir lá, executar fora e voltar para casa. Então pensa, qual que é essa força que eu tenho para trabalhar? Qual que é a visão que eu tenho disso? E aí eu trouxe, nesse texto vai trazer, uma coisa que me pegou muito e eu chorei. Eu não me lembro que dia que foi, eu acho que foi sexta ou sábado. Foi sexta. Por isso talvez eu tenha ficado tão baqueada no sábado, porque eu só entrei 1h da manhã no sábado. E lá eu percebi que eu tava sendo uma péssima cristã. E eu já tô há 1 ano fazendo devocional, né? Por que eu tô sendo uma péssima cristã? Porque eu era como Neemias, né? Neemias era aquele cara que era privilegiado mesmo na dor. Ele era um escravo, mas ele era privilegiado. E o povo dele estava lá sofrendo para estar nos muros de Jerusalém. Porque o povo estava sendo escravo. E aí a gente percebe que às vezes nós temos um pouquinho de privilégio e a gente não usa o privilégio da forma correta. Todos os devocionais são todos os dias, 12h30, 12h40. E aí a gente vai percebendo. Foi onde que eu chorei, né? Fiquei 3 minutos chorando. Mas por quê? Porque me doeu aquilo. Me doeu escutar de mim mesma que eu sou uma péssima contribuinte para algumas coisas na minha vida. Do privilégio que eu tenho e eu não pratico. Por quê? Porque o meu desejo, ele é muito mais, né? Quando a gente leu o livro de Tiago, e no estudo, no sábado e no domingo, que a gente pede coisa pra gente, pra nós mesmos, para os nossos desejos, e ele não faz diferença nenhuma na nossa vida e nem na vida do próximo. Então a gente precisa executar de forma clara sobre isso na nossa vida. O meu desejo, ele não pode só me alimentar, ele tem que alimentar os outros. E os outros são quem? Como Paulo fala, é a igreja de Jesus. Tá vendo que o irmão tá se desviando? Volta, busca ele. É um privilégio quando você pode salvar alguém. É um privilégio quando você pode trazer para Jesus alguém. Mas não como um religioso, né? Não como um beato, como a gente fala. Mas sim como alguém que vai fazer a diferença de uma forma racional. Porque quando a gente fala sobre primeiro as coisas de Deus na nossa vida, a gente está falando de primeiro colocar em ordem toda a casa
com paz e clareza. Ah, mas eu odeio o trabalho onde eu tô. Tá, mas aí Deus já te mandou você sair desse trabalho? Você já começou a executar as coisas? Já começou a trabalhar? Já começou a prosperar a sua vida? Começou a colocar dentro de você a autoridade que você precisa para crescer? Como eu sempre falo em mentoria para as pessoas, né? Eu recebo muito mais mulher do que homem em mentoria, mas... eu tenho um sonho mas você pratica o seu sonho ou você só tem um sonho? Que aí você acorda e tchau. Ah, mas eu não sei por onde começar. Então, você sempre começa por uma mentoria. Porque quem mentora, ela sabe onde você quer chegar. Ah, eu tô aqui, e aí ela me manda as informações para eu encaixar no lugar certo, monto o quebra-cabeça e te entrego pronto. Assim funciona com Deus. Você vai colocar as coisas do Senhor aqui, Deus, ó. Foi o que eu fiz hoje, né? Falei pra ele bem assim, ó. Início de outubro. Eu tô cheia de projetos, mas eu tô sem perspectiva de organizar tudo pra render. Entenderam? Presta atenção. Tem horas que eu me pego pensando como que eu vou equilibrar a minha missão de levar o evangelho, fazer dar certo a minha empresa, ter pulso firme na minha vida e ter qualidade de vida que eu tanto quero. Então eu preciso dividir isso em 5 momentos diferentes, porque eu não posso ter acesso a tudo. Porque se eu tenho acesso a tudo, eu vou ter acesso às preocupações e ansiedades. E Jesus ali, ele já te deixa dito, né? Que você se preocupe com o dia de hoje. O dia de amanhã eu resolvo. Isso quer dizer que você vai gastar todo o seu dinheiro hoje e amanhã você se vira? Não. Porque não é isso que ele está te dizendo. Ele está te dizendo que você vai resolver isso hoje e amanhã Deus vai te mandar mais. E aí isso tira o quê? A ansiedade da gente. Tira aquela estafa que a gente tem na vida. E vocês planejam melhor a sua vida. Então eu queria saber de vocês o que vocês não estão conseguindo organizar por aí, que é o de sempre, né? Não consigo ter constância com Deus, não consigo ter a minha espiritualidade, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo. Mas eu quero ouvir, hoje, eu me proponho a. Eu me proponho a pelo menos tirar meus 30 minutinhos off. E a gente faz isso sempre depois do clubinho, né? Sempre converso com as meninas, a gente fica 1 hora, 45 minutos ali. E eu falo, depois que a gente sair daqui, que depois eu falo bastante, mas elas também colocam o ponto de vista delas, construam aquilo que vocês pensaram durante o clubinho. A gente vai ler amanhã o capítulo, a jornada, né, que a gente fala, a 4 e a 5. A 4 e a 5 Deus é o dono da rota e não a gente. E também a jornada 5, que é quando você não sente, mas sabe. Esse livro é meu. Sou eu, Jéssica. Em busca da direção certa. Então, ele sempre vai estar na volta do clubinho enquanto não nasce a comunidade. Depois que nascer a comunidade, a gente vai ter outras coisas a mais ali pra gente ter. Então, eu quero que vocês também entendam que ao longo das jornadas, e são 15 jornadas para vocês terem uma noção, são 15 jornadas que você não precisa ler uma aleatória. Tipo, hoje eu quero falar, sempre que eu quero entender um pouco mais da minha fé, eu vou na 7. Sempre que eu quero entender se é de Deus ou não, eu vou aqui. Nem toda porta aberta vem de Deus. Tá na bio. Tá na bio. Aí ele é a versão digital, tá? Que é o PDF, mas liberado para vocês imprimirem. E ele é bem curtinho, então muito bom. E aí a gente percebe que, poxa, às vezes eu quero fazer tudo na ordem, mas Deus não tá pedindo para você fazer na ordem. Deus tá pedindo para você fazer algo o tempo todo. O tempo todo. Ler a Bíblia é o tempo todo. Eu tô de bobeira aqui, fiquei meio entediada, vou ler a Bíblia. Porque não sei o que, vou ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque ninguém te engana quando você lê a Bíblia. O único que se engana é você mesmo. Essa é a realidade. Mas eu não sei se essa igreja é boa pra mim. Você sabe, você lê a Bíblia. Mas eu não sei se essa pessoa é de Deus. Você sabe, você lê a Bíblia. A gente sabe. A Bíblia é o manual do discernimento do crente.
Crente é aquele que crê. Então, eu trouxe aqui também, tem uma outra parte aqui que tá há muito tempo na minha Bíblia, que é lá em Apocalipse, tá? Que fala o seguinte: orai e vigiai. E eu falei ontem sobre isso. Orai e vigiai por quê? Porque primeiro a gente... É o contrário, tá? Pra vocês saberem. Por que primeiro a gente vigia e depois a gente ora? Porque você vai começar a analisar. E aí quando você nota e você vigia, você percebe que o diabo ele é paciente. Lembre-se, quem não tem eternidade física somos nós. Nós não temos essa eternidade. Mas ele tem muita paciência. Ele fica sentadinho do teu lado até você pensar em alguma coisa e externar isso de forma clara para ele poder executar. Então, ele vai querer te corromper e ele vai tentar de todas as formas, porque ele é inimigo da nossa alma. E aí eu digo para vocês que os dons que Deus nos deu não é para você, é para você se tornar mais forte para combater algo específicos. E aí o que te torna melhor ainda, e é o que Paulo fala também, que é o espinho da carne dele, que o espinho da carne te lembra que você é filho, mas também é servo. E aquela fraqueza que você tem é necessária para te trazer para a luz, para te trazer para a clareza, para te trazer de exemplo e modelo. E por que será que tem gente que só aprende sofrendo, né? Só aprende na dor, só aprende no último. Porque não lê a Bíblia. Porque não tá disposto a pagar o preço. Só que a gente acha que pagar o preço, quando a gente fala para as pessoas, você tem que pagar o preço. Você acha que pagar o preço é sacrifício. Não é sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício pela gente. Pensem, quando a gente fala em pagar o preço, exemplo, você quer formar numa faculdade? Qual o preço de formar numa faculdade? Conseguem perceber que não é sobre dor, é sobre execução? Exatamente, a Ellen fala aqui, eu fui uma dessas pessoas que aprendem na dor. Então, seja uma pessoa um pouco mais grata nesse sentido, de aprender com o processo. Entender que não é sacrifício quando você paga o preço. Sacrifício é quando Deus ele não pesa a mão sobre você. Mas a mão de Deus está pesando sobre mim. Que bom, né? Pelo menos a gente tem a mão do Senhor sobre a gente. Qual que é a melhor forma de ler a Bíblia? Vamos pensar aqui, quantos livros vocês já leram hoje? Qual que é o intuito de ler o livro? A primeira coisa, a melhor forma de você ler a Bíblia é você saber por que você está lendo aquela Bíblia. Qual é o motivo de você ler a Bíblia? E aí a gente pensa nisso. Qual é o motivo de você estar lendo um livro? Você escolheu um livro... Vou pegar um aleatório aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Tá, vou pegar esse livro aqui que eu não li ainda, mas eu recebi e achei bonitinho. Esse aqui. A Chave da Virada, né? Um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. O que você quer melhorar aqui? Sua saúde emocional. Então, quando a gente vai abrir o livro da pessoa, vai estar dizendo as coisinhas que você quer saber aqui, né? Vai ter coisas dinâmicas e tal. Eu compro o livro dos outros para poder pensar nos livros meus para fazer, só pra vocês saberem. E aí, você percebe que, poxa, a Bíblia ela tem um sentido, né? Não é só ler a Bíblia. Ela não é só, tipo assim, imagina, você é uma pessoa que se diz cristã. E aí as pessoas perguntam, você lê a Bíblia? E você diz que não. Aí ele vai falar assim, mas como que você tem um livro que é a coisa mais importante da sua espiritualidade, né? E você nunca leu. Aí você tem um como começar a ler a Bíblia. Opa, primeiro eu tenho que ler ela do modo geral, vou ler ela de cabo a rabo. Aí, ok, eu li toda a Bíblia, eu sei todos os problemas que tem aqui, eu vou começar a estudar para me tratar. Que é o que eu já faço, né? No caso.
Eu vou pegar todos os livros que tem aqui e vou começar a ler, a entender as coisas, entender sobre mapeamento de tempo, eu vou entender sobre milagres, eu vou entender sobre genealogia, eu vou entender sobre origens. Exemplo, né? Trouxe os 2 devocionais que eu tive mergulho de estudos, são origens de Jesus. Por quê? Uma era Ruth, que foi a avó de Davi. E depois eu estudei o outro livro que fala da prostituta Raabe, que ajudou o povo israelita a entrar dentro de Jericó para poder saber. E ela foi também da árvore de Jesus. Por quê? Jesus, ele não se importa com o teu passado, ele quer que você se resolva a partir daqui. Então, o meu jeito de pensar sobre Bíblia, sobre Jesus, sobre vida espiritual é diferente. Eu vejo mais sobre não ser hipócrita. Só que para você não ser hipócrita, quer dizer que segue uma religião e não segue, religião que a gente fala é placa de igreja. É você lendo a Bíblia. Tipo assim, olha, eu estou em conserto constante e eu estou na presença de Deus, sempre tentando melhorar. Porque nós sabemos que existem exemplos péssimos na igreja que se dizem cristãos, mas não são. Só que quando um cristão de verdade sabe, ele não vai ficar questionando o outro. Porque quem é cristão e é maduro espiritualmente, ele sabe que ele vai ter que executar algumas coisas que ele não gosta. E quantas vezes já falei pra você que tem gente na Bíblia que eu não gosto? Eu não gosto de Jacó. Não gosto dos heróis principais que todo mundo gosta. Eu não gosto. Porque eu acho que o princípio de todos foram péssimos. Eu não gosto da mulher de Jacó, que todo mundo ama. Acho que é uma linda história de amor. Eu acho péssimo, horroroso. Eu acho que as atitudes dela são péssimas. Mas tem que estar ali na Bíblia. Porque como é que você vai aprender as coisas que Deus manda no manual se você não está vendo os erros dos outros? Sabe? É exatamente isso. Muito bem, Rosângela. Então, assim, comece de onde você está. Buscar a Deus. Comece de onde você está e tá tudo bem. A Bíblia ela não tá falando para você gostar dos textos que tem ali. Ela tá falando para você obedecer, para você ter propósito, para você honrar, para você ser uma mulher de Deus, para você ser um homem de Deus. E quando você decreta na sua casa que eu e a minha casa serviremos a Deus, quer dizer que, Senhor, eu e a minha casa, a gente vai começar o concerto aqui. A Sônia também tá começando a ler a Bíblia. Mas façam disso um hábito, não faz disso um evento. Não, agora eu tô no modo caverna e eu vou ler a Bíblia os 30 dias. Aí passou o dia 31, você não lê mais nada. Não, eu quero que vocês criem hábitos. Amém? Então, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre essa força para trabalhar e a visão para liderar. Então, quem tem negócio, quem quer ter um negócio, quem tem um desejo de não ser refém mais, de ter que dar desculpa, de ter que falar, ter que pegar atestado. Quem quer ter mais qualidade de vida, quem quer ter mais criatividade, quem quer pensar mais, quem quer poder ter essas coisinhas aos poucos, né, conquistando. Então, a gente vai falar amanhã sobre a grande obra. E a gente vai basear isso em quem? Em Jesus, tá? Porque Jesus, ele esperou 33 anos para começar a obra dele. Porque ele morreu com 33, né? Você acha que ele começou a obra dele com 33? Não. O que é meu dedinho na tela? Então eu quero que vocês comecem a pensar nisso. Poxa, eu tenho 36 anos, eu tenho 37 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 70 anos, eu tenho 80 anos. É sempre uma chance e uma oportunidade para você executar aquilo que você precisa executar. É isso aí, ó. A gente estuda todos os dias. Quando fica esquisito, parece que tá faltando alguma coisa. Só que eu quero que vocês entendam, né? Como ela falou. Os dias ruins vão chegar, gente. E o meu dia ruim chegou no sábado. Mas aí, eu me levantei meia-noite e vou fazer minhas coisas. Então, é isso. Não é sobre
a você olhar para o outro, né? Não é você olhar para outra pessoa e achar que você vai roubar a jornada dela, porque alguém me indicou fulana para isso. Não, aqui você aprende a ter o seu próprio momento. A Ellen, que tá por aí, é a pessoa que leva a Bíblia dela para ler quando ela tá no intervalo. Ela é a pessoa que vai fazer tal coisinha lá, ela vai se olhar e vai falar, poxa, eu quero um carro, mas eu tenho medo de dirigir. Uma coisa não vai te dar outra. As meninas, né, a Rô, ela tá começando a construir a mentalidade dela para ela poder aceitar outras pessoas na vida dela. A Sônia, que tá aqui também, apareceu, ela tá começando a ler a Bíblia e por ela ser católica, ela tem o terço dela e faz as orações dela. Então, todo mundo, né? Todo mundo. Deixa eu ver aqui. Entrei aqui um tanto de vezes para ver se tu estava online. Eu sou batizada, mas não consigo ter foco em estudar a Bíblia. Sempre faço planos, mas nunca consigo. Sem planos, irmã. Sem promessas. Só faz. Só faz. Pensa assim. Se você planeja demais, eu falo pela minha boca, tá? A perfeição, ela te rouba de Deus. Sabe? A perfeição te rouba do Senhor. Então a gente tem que buscar. E não esqueçam, todos que não são batizados precisam ter esse encontro com Deus. Tem que ser batizado. Biblicamente, até Jesus foi batizado, né, gente? Só que o batismo ele é feito uma vez só, mas você faz isso espiritualmente todos os dias. Porque você renova suas forças, né? Com Deus. Então, não é só aceitar Jesus, é você estar pronto para falar para todo mundo que você é um apóstolo, você é um fiel, você é um cristão em Jesus. Então, aquelas pessoas que não têm igreja, que são desigrejadas, comecem a ser itinerantes, né? Vai que fica uma semana, um mês é bom. Um mês, e aí, né? Um mês ali naquela igreja, você já vai ter noção se aquela igreja é pra você ou não. É errado não pedir o batismo pra Deus ainda, ou tem que pedir pra me encaixar na igreja, pra se encaixar na igreja. Como assim? Que batismo? O batismo é uma decisão. Sempre. Você decide professar a sua fé na frente de todos. Então, é a decisão. Você não pede, você executa. De novo, né? A gente não lê a Bíblia. Daí a gente tem que entender sobre isso. Lembrem-se que eu já ensinei ontem. O não e o sim são claros na vida do cristão. O sim não tem como confundir. O resto tudo é não. Acabei de ver em outra live que não precisamos congregar. O que você me fala? Como que a gente não vai congregar, sendo que é um dos 10 passos que a gente precisa para ter intimidade com Deus? Cadê meus 10 passos? Impossível. Ele é o último passo, ok. Mas ele é um dos passos, né? Vocês sabem. Pra cá. Com amigos. Nossa, tem muita coisa escrita aqui, hein? Meu Deus, né? Aqui, ó. Aqui. Quando a gente entende que ter uma vida íntima com Deus, ela precisa de coisas, vamos lá. A única coisa que a gente leva pro céu são outras pessoas. Não tem mais nada. Eu tenho 2 cadernos de estudo porque esse aqui acabou, irmã. Esse acabou. E aí eu trago pra cá porque ele acabou essa semana e eu vou comprar outro porque eu não gostei desse caderno aqui. Achei feio. Achei esse aqui melhor. Então aqui a gente tem passos, aqui tem essa foto aqui tá no perfil. E a gente tem um material dele que eu ainda não disponibilizei, mas ele tá pronto. E aí aqui a gente tem 10 passos e o último é sobre criar a sua comunidade. É isso. Criar comunidade é como se você tivesse fortalecido. Exemplo aqui nós temos a nossa comunidade. Amém? Por quê? Como que você vai se basear nas suas próprias inteligências que Jesus fala para você, né? Não se baseie nas suas próprias mentes, mas antes medite na Bíblia.
Então, aqui a gente tem os 10 passos que a gente precisa limpar. Por exemplo, às vezes a pessoa tem 5 passos que ela consegue seguir. Só que os outros são fracos, então ela fortalece. E um deles é andar na comunidade. Por quê? Mas é que eu não gosto de congregar porque as pessoas são fofoqueiras, as pessoas são isso, as pessoas são humanas, gente. Tá tudo certo. Você não pode se contaminar com aquilo. Se ela deturpa a palavra de Deus, se o pastor que sobe no púlpito ele não é, como é que você vai ficar embaixo da mão de um pastor que é corrupto? Como que você vai ficar embaixo da mão de uma pessoa que não tem doutrina? Aqui, vocês sabem, né? Eu tento pregar com muito amor, mas aqui é muito mais doutrina, porque eu preciso ser mais ensinável. Tem pouco tempo que tu se converteu, coloca no teu caderno tudo que você precisa aprender. Pensa. Quando tu fala que tu não precisa... A irmã ali, né, que falou ainda fechando, tá? Mas vai entrar na tua informação. Como que você vai falar de Jesus, que é o que fala lá na revelação de Apocalipse? Como é que Jesus vai voltar se tu não fala de Jesus? Se você não congrega, se você não traz mais pessoas. Porque congregar não é só ir na igreja não, tá, gente? Só pra vocês saberem. Congregar não é só ir lá no culto. Porque o culto, que se você vai só para receber, você tá fazendo errado. Que lá na carta de Tiago fala, você se acha uma pessoa religiosa? Você vigia a sua boca? Você controla a sua língua? Porque se você não controla, você não é um religioso. Aí tem... Isso aqui é tudo ensino, entendeu? Tá tudo na Bíblia, a gente não precisa... Não, mas eu acho que ele não falou dessa forma. Ele falou exatamente dessa forma, tá escrito ali. E aí aqui, Elizabeth, como que a gente faz o devocional? Tu vai colocar tudo que tu quer aprender com Deus, entende? É o que a gente faz. Tipo assim, eu queria organizar a minha agenda. Aí Deus falou, primeiro você tem que organizar isso aqui. Vê se isso aqui tá organizado. Vê se o meu reino tá organizado. Vê se a missão que eu te dei tá organizada. Depois eu te ajudo com o resto. Mas primeiro isso aqui, filha. E eu, tá bom, Senhor, tá bom. Então eu vou fazer minhas coisas. Porque o resto vai entrar no lugar certo. Mas, exemplo... O novo convertido, ele tem muita dúvida sobre salvação, sobre missão, sobre propósito, como que ele faz, como é que ele cuida da sua espiritualidade. Então, tudo isso tu vai fazer com o quê? Baseado na Bíblia. Tipo aqui, eu tenho dúvida de como que eu vou ter uma vida íntima com Deus. Daí você vai analisar isso aqui, né, suas coisinhas que você precisa, e vai fortalecer. Mas isso aqui tu não vai fazer um dia só. Por exemplo, você vai separar um tempo para Deus todos os dias, até você ter um tempo com Deus todos os dias. Vai criar um lugar de oração, até você ter um lugar de oração com Deus. Mas isso aqui não posso fazer num dia? Pode, se você tem tudo alinhado. Mas a gente precisa estar com Deus ali. E não ter medo. Ontem, não, acho que foi a Carla. Carla, foi tu que perguntou que tu tem medo de orar de olho fechado? Não me lembro. E a Bíblia tá te falando, meu amor, vai pro seu quarto no secreto, que lá eu te escuto. Eu tenho medo de ver anjo. Coitada, não consegue nem ver o próprio... Não, tô falando da Carla, tá? Mas não consegue nem ver o próprio reflexo no espelho pra se corrigir. Tu acha que Deus vai mandar um anjo pra ti pra quê? Né? Enfim, vocês sabem que por aqui é só chinelada, né? Nem pesei o clima. Mas, enfim, era isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que a palavra tenha chegado ao coração de vocês. Eu achava que só podia orar de pé ou de joelhos. Sim, agora você virou um camelo. Não, gente, oração para chegar a Deus precisa ser feita de coração. Precisa ser feita com honestidade, precisa ser feita com propósito, sem ser um rito. Né? Por quê? Porque nós não somos fariseus. Ainda vou fazer um cantinho de oração. Eu sou chorona, eu choro. E, claro, super normal chorar. Eu choro em qualquer lugar. Eu orando bem deitada. E às vezes preciso ficar de joelho. Assim, quando Deus pede, a gente fica, entende? Mas o importante é ter intimidade. Eu quero fazer aqui no escritório, que agora não sei se vocês... Mas acho que tem um eco aqui dentro. Que eu só tenho a minha mesa aqui do escritório e todas as minhas coisas bagunçadas aqui na lateral. Tudo. Porque como eu me mudei, eu ainda não pensei que eu vou fazer no escritório. Mas eu quero fazer cenários para poder gravar as coisas bonitinha, né? Pra ficar legal aqui. Mas ainda não pensei, eu vou dar um jeito. Então, eu deixo essa mensagem pro coração de vocês.
Que Deus venha abençoar, que tire todas as dúvidas de vocês, que vocês possam ter intimidade com Ele. Mas principalmente que vocês tenham esse primeiro momento. Eu ainda não sei orar direito. Posso escrever e falar depois? Pode. Quando eu orar, irmã, é uma conversa com Deus. Como é que tu conversa com a tua melhor amiga? Pense em Deus exatamente assim. Eu, quando não tenho muito o que orar, e eu sempre tenho, tá? Porque eu sou fofoqueira, adoro ficar fazendo fofoca com Deus. Eu finjo que Ele não sabe das coisas, mas Ele sabe, né? Claro. Eu falo, Senhor, você tá vendo que ela tá fazendo isso comigo? O Senhor tá vendo? Olha, de novo, oração aqui do nosso lado, tá? Desse lado de cá. É sempre uma conversa, nunca é um discurso. É sempre uma conversa. Tipo assim, eu não tô lá pra falar assim, Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, é aquele guardião dos céus e da terra. Não. É assim, ó, Deus, o Senhor é tudo, né? Mas olha, às vezes eu tô me sentindo um nada. Então eu vou arrumando desculpa pra falar com ele. Sabe quando a gente tá querendo se aproximar de alguém, assim, com segundas intenções? É a mesma coisa, tipo, Deus, não tenho nada pra conversar, mas eu quero te contar uma coisa. Assim, no tópico Deus, paz e clareza, qual o nome de cima, irmã? Deus, paz e clareza. Deus, paz e clareza. Esse aqui? Ordem. Aqui tu citou ordem. Eu falo mesmo, mas assim, de novo, né? Você pode ser você, mas com temor. Porque você sabe a grandiosidade que é Deus. A grandiosidade. Então, assim, sejam vocês, mas sejam vocês com... também sou assim. Pelo amor do Senhor, Senhor. Mas é assim que a gente busca a nossa identidade, é assim que a gente tem intimidade. Sem a frescurinha de você achar, que eu já falei outras vezes, né? Que o irmão é mais crente que você porque ele se comporta de uma forma. Sendo que você tem que buscar a sua própria identidade no Senhor, e isso é com intimidade. Não vai ser num dia, não vai ser numa semana, não vai ser num mês. Então, a gente já sabe, né, irmã? A gente já sabe que Deus é grandioso. Ele já sabe também. Entende? Você tem que falar outras coisas. E aí você constrói a sua intimidade com diários, todos os dias. Escreve, faz teu momento aqui, né, escrita pessoal. Escreve lá como se Deus estivesse falando com Deus. Senhor, olha, coisas que eu quero mudar em mim. Eu ainda sou uma pessoa que tem inveja. Por quê? Porque eu sinto que eu tenho, tipo assim, eu acho que essa pessoa não merecia. Depois Deus te mostra por que ela merece, sabe? Como eu falei pra vocês uma vez, eu orei pra Deus, uma vez, reclamando. Orei pra Deus reclamando que fulano... eu tava sempre tendo que correr atrás das coisas e o Senhor sempre dava de graça pra ele e tal, blá. Falei bem assim. Aí ele falou, mas você ora por essa pessoa pra ela receber isso, né? Você intercede por essa pessoa, né? E eu... E ele, você quer que eu pare de dar isso pra ele? Você quer que eu desampare? Eu... Fiquei quietinha, botei meu rabinho entre as pernas e falei, um beijo, vou continuar orando. Obrigada, Senhor, desculpa. Desculpa qualquer coisa. Tem pessoas que têm uma mansidão mesmo, não tendo nada. E como que a gente explica isso? A gente explica isso com isso aqui, ó. Ordem, paz e clareza. Porque ela busca primeiro os reinos do céu. E isso é o que Deus faz com a gente quando Ele tira toda a ansiedade do nosso coração. Porque nós temos fé que, apesar de, nós estamos fazendo a obra e Ele vai colocar as coisas no lugar. Manda outro pra confirmar, ele manda uma meteoro, já pensou? Então é isso, gente. Viu como é que as meninas conversam? Eu gosto de fazer suas escritas, pois Deus sempre abre a minha mente. Isso aí, gente. Escrevam. Amém? Então, assim, pra avisar que eu já compraram as minhas passagens, porque na outra semana não, daqui a 2 semanas, né? Não, na outra semana já... Na outra semana eu vou viajar para Belo Horizonte. E irei fazer um trabalho lá da minha profissão, da minha área, né? De marketing. Vou coordenar a equipe de um simpósio. E estarei podre. Mas eu tentarei entrar aqui no almoço sempre, tá? Nem que seja 15 minutos, em nome de Jesus. Mas eu vou fazer o nosso devocional ali acontecer.
Amém? E ainda tô no meio do modo caverna, né? Meu Deus do céu. Mas vai dar certo, eu tenho fé, viu? Eu também, e você não sabe, né? Mas as meninas falaram que durante o simpósio, que é de nutrição, que elas vão fazer, vai ter pão de queijo o tempo todo saindo fresco. Eu vou voltar uma bola. Uma bola. Mas eu não vou perder isso por nada, né? Então, fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus ele venha abençoar vocês. Eu espero que tenham entendido a mensagem de hoje, que é primeiro o reino de Deus na nossa vida. Amanhã nós temos clubinho. Então, de noite, né? 8 horas da noite nós estaremos juntos. Encaixa aí nossa live, né? Pode deixar. Eu vou encaixar. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer à noite do modo caverna, mas eu realmente vou me esforçar, viu? Que eu vou estar numa casa onde tem mais gente. Mas a gente já vai convertendo todo mundo acredita em Deus. De noite, sim. De noite a gente vai... todos os dias eu tenho devocional 12h30 e 12h40. Por aí é o horário que eu consigo entrar. À noite a gente tá no modo caverna. E o modo caverna é 9h30, 10 horas. Mas depende muito, assim. Ontem eu fiz modo caverna? De noite? Acho que não. Entrei sim. Entrei no 9h30, depois eu fui jantar. Entrei aqui e falei com vocês sobre Filipos, né? Carta Filipenses, que é esse aqui, tá no feed já. Mas, gente, orem de novo. Continuem orando pela nossa comunidade. Porque lá eu quero realmente a gente ter esse nosso momento. Eu vou pegar, destrinchar tudo. Horário que eu amo depois da academia. Eu tenho que ir na academia também. Então, vamos lá, né? Vamos pedir pro Senhor abençoar nossa semana. A gente coloca tudo que a gente tem na presença dele e ele vai transformar isso. Quero dizer para vocês que nós estamos chegando a 10 mil pessoas aqui. 10 mil pessoas. Eu vou até ver. Vou ver. Peraí. Sim, falta menos de 300 pessoas pra gente ter os nossos 10 mil. Que eu nunca pensei que eu chegaria nos 10 mil. E eu sou da área do marketing. Porque pra mim não é importante seguidor. Mas esse tipo de seguidor aqui, eu glorifico. Esse tipo de seguidor a gente honra. A gente fala, ó Deus, tô te apresentando aqui, ó. Tem 10 mil pessoas que eu alcancei em teu nome. Não por mim, mas pra ti, ó. Tá aqui, ó. Amém, amém. O @ foi errado. O que foi? Oi, Karine! Saudades. Gisele. Ah, tá. Então, assim, a gente tá chegando lá, gente. Estamos chegando com o nosso bando. E todos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos, viu? Aqui é uma nova visão, né? Eu preciso aparecer no clube pra falar. Obrigada, querida, né? Amanhã é teu dia, brilhe. É que lá no clubinho as meninas não precisam aparecer. Elas estão ali pra escutar, né? A escuta ativa presente. Mas é bom, eu adoro quando vocês começam a conversar lá e contar como é que foi. É isso aí. Gosto de ouvir testemunhos. Amém? Então, fiquem com Deus. Que o Senhor, a paz de Deus, Ele te acompanhe. Vocês que são novos convertidos, entendam. Tem muitas coisas que a gente que já está há 300 anos na igreja, Matusalém lá dentro, nós também temos dúvidas. Mas a obra do Senhor ela é diária. Todos os dias Deus tira uma dúvida do nosso coração. Mas a gente nunca pode esquecer que o amor de Deus é sobre nós. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Então, se hoje vai ser difícil ou está sendo difícil, amanhã vai ser melhor. Respirem, não confiem nos seus pensamentos depois das 9 da noite, está todo mundo cansado. E tenham essa fidelidade. Qual livro que eu devo ler primeiro? Livro da Bíblia? João. Se você quer seguir a ordem, lê o Gênesis, né? Mas João é bom de ler, porque ele fala do amor de Jesus, né? Fala que Jesus, ele era o alfa e o ômega, o início, o princípio e o fim. É bom. Mas vai lendo aos pouquinhos. No modo caverna, a gente tem 4 livros para ler durante o mês todo, né? Até final desse mês. Filipenses, Jonas, Tiago e... Vocês lembram quem é o primeiro? Deixa eu ver aqui. Do meu, né? Esse é meu, tá? Mas você pode escolher quem você quiser. E João. 1 João. Vai lá. Lê 1 João, então. Amém? Então, sejam bem-vindos todos que estão aqui. Que Deus abençoe vocês.
E que Deus, ele acompanhe vocês em todos os momentos. E fiquem por aqui, que aqui a gente tem bastante devocional todos os dias. Amém? E vamos no nosso propósito, que agora nosso propósito é bater uns 10k aqui, que eu achei que eu ia bater até o final do ano, mas a gente tá em outubro e a gente vai conseguir. Vai dar certo, vai dar certo. Tchau, pessoas. Fiquem com Deus. Até a próxima.